então. Hoje a gente vai ter que correr pelos 6 últimos episódios. Na verdade, hoje é um dia mais difícil, assim, eu acho, porque, embora o livro, essa parte do livro seja gigantesca, por causa do capítulo de Circe, né, na zona, que é enorme, tem quase 300 páginas, ele ocupa, assim, fisicamente, isso aqui do livro hoje. Só que, na verdade, quase nada acontece, né? Agora, de ação mesmo, esse capítulo, que é gigantesco, a gente vai ver que são 3 ceninhas, assim, né, que são espichadas, alongadas e retrabalhadas meio, enfim, na operação desse capítulo, no método desse capítulo. Então, é uma aula talvez um pouco mais rápida, e eu pensei até nesse sentido, a gente abrir, falar um pouco mais sobre o livro, enfim, conversar isso, se eu não me perder, demorar 2 horas. Só para avisar, o Matuque, que não veio, tinha combinado da gente talvez tomar uma cerveja. Infelizmente, eu tenho que fazer um negócio, os amigos de fora estão aí, eu não vou poder, então fica para a próxima, peço desculpas. E eu não consegui também, por conta da vida atribulada, terminar a bibliografia. Eu marquei os principais livros, mas faltou um monte de coisa, e eu precisava reler tudo para lembrar das coisas, então eu pedi para passar uma folha e anoto o e-mail de todo mundo. Já tem a lista de e-mails? Então pronto. Não, aí eu mando para todo mundo, eu faço um e-mail com a... Tá. Você me manda... Tá. Não, porque até fica mais fácil por e-mail, porque tem links, coisas que são clicáveis, né? Fica mais, aqueles endereços acadêmicos gigantes, fica mais fácil. Assim, lugares onde tem notas extensivas, né? Aquilo que eu falei, antigamente tinha um espírito de anotar o Ulisses, né? de comentar linha a linha mesmo o livro, que fazia muito sentido academicamente e para o público geral, porque a gente não tinha acesso a essas coisas, né? Hoje é muito mais fácil, sei lá, você descobrir questões de história irlandesa e todos os detalhes do livro. É uma operação mais fácil, mas tem lugares onde praticamente toda essa anotação do Ulisses está disponível online de uma forma bem clara, assim. Tem uma edição do livro que ela é pintada, então você sabe, se é vermelho é monólogo interior do Dédalo, se é azul é monólogo interior do Bloom. Então ela tem vários desses sites que dá para dar uma boa explorada, assim. E também, avisando para o futuro, fazendo uma leve propaganda, mas nada demais, muito dessa aula assim, nasceu, como eu falei, meu interesse no livro é de leitor, né? Eu não sou acadêmico, nem tenho pretensão de fazer uma leitura acadêmica do livro. Mas o Galindo, o tradutor, é um acadêmico sobre o livro, e há uns 2, 3 anos eu encomendei dele um guia do Ulisses, e que provisoriamente se chama Naquele Dia. Tem um problema, porque já tem outro livro na editora que chama Naquele Dia, e que é uma espécie de visita guiada ao Ulisses, né? Um passeio pelo livro, meio mostrando coisas do livro e elaborando nos temas. Então, é um livro muito legal. Ele tem umas introduções, e ele está assim, no primeiro episódio do livro agora, do texto. Algumas das coisas que foram ditas aqui são desse livro, né? São coisas que eu, não só do livro, mas que eu aprendi com o próprio Galindo. Então, assim, no futuro, talvez, acho que no início do ano que vem, a gente vai lançar esse livro e, enfim, para quem estiver ainda lendo ou já tiver lido e quiser dar vai ser legal. E ele vai traduzir esse ano também o Finn's Hotel, que é uma espécie de embrião do Finnegan's Wake, e o Giacomo Joyce, que é um poema dele, e vai sair no dia no Bloomsday, né? A gente acho que vai conseguir lançar no Bloomsday um livrinho com essas 2 coisas, um livrinho pequeno. Bom, dito isso, bom, terminada a cena, né, da última aula do bar, né, a saída apoteótica para os céus do Bloom, ele está cansado e vai descansar um pouco na praia, né? Ele vai enfim, ver o mar. Não há muita justificativa assim, explícita de por que ele vai. A gente encontra ele na praia, e perto dele tem 3 mulheres, né? 2 babás e uma amiga delas, que estão ali cuidando de umas crianças, e
esperando, vai ter uma série, uns fogos de artifício, e perto ali está tendo uma missa, né? E esse é o primeiro capítulo do livro, agora abrindo mesmo, indo bem para o final, né? Agora que as coisas do livro vão começar a se resolver e não se resolver, como a gente vai ver, é o primeiro momento em que você vai ter a consciência de uma mulher explorada, né? Praticamente metade do capítulo é dentro da cabeça da Gertie, né? Que é essa mulher que está deitada e com quem o Bloom vai ter uma troca erótica e sensual durante esse episódio. Esse episódio, aliás, é um episódio que causou muito problema para ele. O livro foi banido nos Estados Unidos, né? Teve uma ordem judicial. Enfim, foi muito difícil de publicar em todos os lugares, em parte por essas acusações de obscenidade, né? E lembrando que, enfim, 30 anos depois, ou 20 anos depois, posso estar falando besteira, o Lawrence também ia ter problema para publicar a Lady Chatterley, enfim, a liberdade de representação no livro ainda é uma coisa muito recente. Então, esse capítulo foi banido porque ele tinha uma cena de masturbação, provavelmente a masturbação mais famosa da literatura depois do Onan na Bíblia, e acho que só chega algo parecido com o Philip Roth, né, no Complexo de Portnoy, que é um pouco também derivado, assim, tem algo do Ulisses, né, do Bloom no próprio Portnoy, a coisa do judeu errante, enfim. É um livro maravilhoso para quem não leu. E o que a gente vai ter nessa perspectiva feminina é, de novo, o narrador que já não está mais uma espécie de modo clássico, se é possível dizer isso, dos primeiros episódios, ele já está nesse momento, cada episódio vai ter uma mudança radical de forma, né? E os pensamentos, né, o que o narrador vai eleger colocar em primeiro plano, a maneira que o narrador vai eleger dispor o que está se passando na cabeça da Gertie, vai reproduzir um pouco o que estava acontecendo no episódio anterior, com aqueles 30 e tantos episódios de retóricas exageradas, né? O pensamento dela vai ser algo como tirado de revista feminina, clichê doméstico, enfim, ela vai ser representada, né, o tempo inteiro como a dublinense comum, assim, a dublinense mais comum que você pode imaginar. Ela é ruiva, tem sardas, ela é um modelo de coisa comum que o Joyce vai usar para talvez dar uma espécie de antídoto, né, para o episódio anterior. Ele vai, de alguma forma, pegar coisas, por exemplo, que eram positivas, negativas sobre o Bloom no episódio anterior e tornar em positivas. Ela vai ver o Bloom, as crianças vão chutar uma bola perto dele, ele vai pegar a bola, jogar de volta, a bola vai meio entrar acho que embaixo da saia dela, a bola vem rolando, e ela já vai perceber que o Bloom está olhando para ela de forma lasciva, né? E lembrando que lá do episódio das sereias, que ele já está com um tesão muito reprimido, né, da hora que a mulher ficou tirando a cerveja das bombas de cerveja, então ele está realmente muito energizado sexualmente, e então ele imediatamente começa a olhar lascivamente para ela, e as coisas que para o cidadão eram negativas em relação ao Bloom, o fato dele ser um estrangeiro, o fato dele ser uma pessoa misteriosa, o fato dele ter uma mulher, para ela, que não o conhece, vão ser coisas positivas. Ela vai imaginar que ele é um estrangeiro, que está passando ali por acaso, que ele tem um passado misterioso, que ele tem uma mulher louca que ele precisa cuidar. Ela vai ficar fantasiando sobre o Bloom, e muitas dessas fantasias vão ser coisas que foram ditas negativamente sobre o Bloom. Quer dizer, agora, especialmente a partir de agora, uma sobreposição de todas as opiniões que as pessoas têm sobre as coisas no livro vai começar a acontecer muito rapidamente, assim, muito do que foi dito vai ser visto por outros ângulos agora. Então, se ser estrangeiro, um judeu, corno, etc., tudo que ele é para o cidadão era considerado aquilo, aqui vai ser um elemento
erótico, um elemento que vai, enfim, suscitar interesse no Bloom, né? E de alguma forma também toda a violência e preconceito que o Bloom sofre no capítulo 12, aqui vai ser transportado para um universo mais doce e acolhedor, principalmente. Uma hora elas vão, que é importante, né? Uma hora elas vão... A Gertie quer que as amigas vão embora, né? A Gertie quer se mostrar mais para ele. Ela mostra o pé para ele, vê que ele fica excitado. Enfim, isso é uma época que se levantar acima do joelho era muito erótico, né? Porque quanto mais coberta, tá? As mulheres viviam muito cobertas, o que você revelasse era sensual, né? Então ela vai começar a fazer esse jogo e desejar que as amigas vão embora para ela poder ficar sozinha com o Bloom. E elas vão perguntar, ela vai perguntar, não está tarde para essas crianças ficarem na praia e tal. E as meninas vão lá e vão perguntar para o Bloom a hora, e o relógio dele vai ter parado às 4h30, que é uma coisa meio que para marcar. Às 4h30 o Boylan fez sexo com a Molly, então, e o relógio dele possivelmente parou exatamente na hora que eles estão transando. Então é uma das muitas coincidências que vão atormentar o Bloom durante o dia, né? Embora, de novo, ele vai ver a Gertie, já vai ter passado por isso, né? Já vai ter sido lembrado do adultério, e mesmo assim os pensamentos dele vão voltar carinhosamente para a Molly, né? Há uma ideia aí essa espécie de voyeurismo dele, né? Ele é uma espécie de voyeur, né? Gosta de ver, por exemplo, talvez ele consiga amar a Molly, talvez ele consiga sentir desejo por ela, né? Por outras mulheres, né? Através de outras pessoas. Então, talvez esse sentimento de desespero e angústia que toma ele ao longo do dia inteiro, né? Por conta do Boylan, haja algo aí também de prazer e uma espécie de prazer voyeurístico da coisa, né? A gente, na primeira aula que falou de Dublinenses e retrato, e pulamos um pouco o Exilados, né, a peça dele, porque, enfim, não dá para falar de tudo, mas, embora não tenha muito a ver com essa sequência de obras do Joyce, Exilados é uma peça mais ou menos sobre voyeurismo e entregar sua mulher para outra pessoa, autossacrifício, são temas importantes para o Joyce, né? Enfim, é o tema do livro. E vai começar uma coisa de fogos de artifício, puxada pela igreja. Nesse momento, ela vai começar a se mostrar mais, muito ciente de que ele está olhando, e ele vai se masturbar olhando para ela. Nada é muito dito nesse capítulo, até por conta de estarmos mais na cabeça dela, né? A partir da segunda metade, você começa a ter também entradas do Bloom, coisas que ele está pensando sobre ela. Mas ele é prevalentemente sobre ela. E ela vai ter uma mente da mulher comum, irlandesa, etc., uma mentalidade simples de revista feminina da época. Então, ela vai filtrar as coisas, né? Ela não vai dizer coisas desagradáveis e pesadas. E o capítulo inteiro vai segurar isso, quer dizer, a menção à masturbação é muito, muito, muito sutil. Quer dizer, não é sutil porque está tendo essa explosão, né? E ele diz que sobe uma vela romana, né? Um Roman candle vai para o céu e o Bloom tem um orgasmo. Então não é exatamente sutil, há uma explosão enquanto ele está gozando, mas ao mesmo tempo não é descrito fisicamente, né? Num livro que em muitos momentos se atém a detalhes físicos de maneira muito, muito detida, nesse caso passa tudo batido, né? Um capítulo muito de sutilezas, né? Até porque o Bloom vai ficar com sono e vai cochilar, né? Esse capítulo termina com ele cochilando e pegando no sono. Mas, de novo, nesse equilíbrio entre a violência do 12 e essa doçura, essa recepção, né, que ele recebe da mulher deixando ele ser observado, o que está acontecendo aí é de novo a cabeça dele incorporando o dia, acomodando o dia e resolvendo o dia dentro de si, né? Ele vai chegar, inclusive, a perdoar o cidadão, né? Ele vai falar,
quem sabe ele não fez por mal, ou ele podia estar num dia difícil, ou ele... Enfim, ele vai até relativizar o cara que acabou de ameaçar ele fisicamente. Então, nesse sentido, a importância do capítulo, né, é que começa a marcar uma espécie de virada na cabeça do Bloom, né? A partir de agora, ele vai... Assim, de novo, a gente vai falar do final, vai mostrar tudo o que acontece. Peço desculpa, senão não dá muito para prosseguir. O livro não vai se resolver, né? O Ulisses é um livro que não se resolve. Ele não vai ter um final que você fala, ok. Ele não vai. Ele vai deixar tudo meio... Olha, aqui, mas daí quando você está indo para lá, ele vai falar, tudo bem, mas tem aqui também. Que é, enfim, que é o que ele está querendo dizer sobre as coisas, de certa forma. Mas, a partir de agora, o Bloom vai começar a ter certas vitórias, né? Ele vai começar a acontecer mais no livro. Você vai começar a ver um outro lado dele. E, ao mesmo tempo, o Bloom que a gente gosta, o que a gente aprendeu a gostar nesse tempo do livro, também vai ser relativizado. E coisas do Bloom, facetas desagradáveis, ou momentos não heróicos, ou até um engano completo e absoluto em relação a tudo que está acontecendo por parte dele, que ele acha que está acontecendo, também vão ser reveladas. Então, o livro não vai se fixar em lugar nenhum, né? Ele vai ficar um pouco girando, vai mostrar diversos pontos de vista e vai parar por aí. Ele não vai ter um sentimento conclusivo, né? Ele vai ter um sentimento afirmativo, mas não conclusivo. Mas ele começa, essa coisa contra do cidadão é um primeiro indício, e o fato de ter acontecido uma coisa boa para ele, enfim. Porque, por exemplo, você está até esse momento culpando a Molly, né? A Molly está traindo o Bloom, está fazendo esse homem ficar fora de casa, ele é um cara legal, a gente gosta dele, coisa e tal. Ao mesmo tempo, ele está cometendo, logo depois, e com o relógio parado, no momento do adultério dela, uma espécie de adultério, assim como ele já cometeu nesse dia, ao trocar cartas com a Martha Clifford, nas inúmeras... Não sei se vocês lembram, uma hora ele encontra uma mulher que foi um antigo flerte dele, ele vai pensar nessa mulher até a hora de dormir. Então, quer dizer, mentalmente, principalmente, e em certas ações do dia, ele também está sendo infiel, ele também está sendo, enfim, traindo a família dele, e também vai ficando mais difícil você entender até que ponto o casamento deles degringolou por causa dela ou dele. Isso também vai ficar um pouco mais ambíguo a partir de agora. E, no final, essa ambiguidade vai ser o que sustenta mesmo o fim do livro. Passado isso, ele vai limpar a camisa tá cheio de sêmen, né? E aquela coisa do sêmen, a masturbação vai remeter ele à maternidade, a coisa e tal, e ele vai decidir visitar a Mina Porfoy, sobre quem ele conversou com o antigo caso dele, aquela mulher que tem o marido louco, e agora ele vai visitá-la na maternidade, né? Esse é, sem dúvida, Gado ao Sol, o capítulo mais difícil do livro. Embora o capítulo Circe, né, o capítulo da zona, seja mais maluco, assim, maluco mesmo, que acontecem, que o Bloom vira um gigante, o Bloom vira uma mulher, o Bloom é estuprado, o Bloom apanha, tudo vai acontecer naquilo, mas ele tem uma lógica interna mais fácil de aprender, é um capítulo mais fácil de você se deixar levar, porque ele é engraçado, se você ler o livro até agora, ele vai dizer muita coisa engraçada sobre o próprio livro. Então, Gado ao Sol é um ponto bom de largar o livro e nunca mais voltar, porque ele ele foi concebido, ele é um capítulo sobre fertilidade, né? sobre fertilidade não só do ponto de vista privado, íntimo, familiar, mas fertilidade do ponto de vista político, social, religioso. Vai se falar muito sobre fertilidade nesse capítulo. E o narrador, que no próximo capítulo vai nos abandonar completamente à mercê do próprio livro, ele está... Quer dizer, o que está acontecendo até aqui? Né? Ele está pegando esses discursos e ele está dizendo, olha,
você tem 30 e tantos negócios no capítulo do Ciclope, e quando você exagera isso, o discurso jornalístico, o discurso religioso, etc., há algo de ideológico nisso. Então, invariavelmente, se você descrever uma cena que não pertence à realidade daquela descrição, quer dizer, se você tem uma cena de pessoas conversando e vai entrar um jornal que vai descrever um enforcamento que eles comentaram como um enforcamento jornalístico, né? Uma descrição jornalística de um enforcamento. Você está dizendo que a maneira de narrar aquele episódio, jornalisticamente, vai trazer um peso ideológico para aquele evento que é indissociável do discurso. Então, vai ser narrado de forma sensacionalista, cheia dos preconceitos do jornalismo de 1904, irlandês, nacionalista e coisa e tal. Aquele discurso vai pegar o fato, e quando você exagera esse discurso, essa ideologia vai se mostrar mais clara, vai se mostrar mais evidente. No capítulo seguinte, quando você vai para o discurso feminino, é a mesma coisa que acontece. Olha, você está radicalizando um discurso simplista, simplório e limitado, de revistas ruins e recortes da vida banal, e você está dizendo que, de certa forma, isso também tem uma ideologia, né? Isso também vai guiar o que vai ser dito, e vai ser uma condução ideológica, né? Então, ela vai obscurecer certos fatos, lembrando, claro, que o fato mais obscurecido e maravilhoso do capítulo anterior é que, enfim, eu já tinha falado, esqueci de repetir, é que a Gertie é manca, né? Ele termina, tem o orgasmo, ele acha que ela percebe que ele estava se masturbando, ele fala, as mulheres são muito perceptivas com essas coisas. E aí ela levanta e ele vê que ela é mãe, e fala, oh no, she's lame. E é só isso, né? E fala, ainda bem que eu não percebi antes. E não estragou o momento dele. E é uma coisa bem Bloom, assim, né? Se vocês pensarem que vai ser vai ser tipo, oh no, she's lame. São 4 estacatinhos, assim, sendo que a mulher dele vai precisar de 8 frases de 150 páginas, 100 pontos, para expressar coisas parecidas, né, em volume e intensidade. Então, o Bloom, aquela mentezinha dele... Mas, de novo, o principal é isso, essa carga ideológica que o discurso tem. Eu não estou falando de ideologia de esquerda, de direita e tal, então, uma expressão mais abrangente de ideologia. Eu não encontrei palavra muito melhor para ideologia. Eu fiquei matutando hoje, mas não consigo. Não é ideologia exatamente política, ela vai ter uma carga é que preconceito também traz uma coisa que é negativa. Ela vai ter uma carga de pré-leitura, talvez. Enfim, mas ideologia. No Gado ao Sol, o narrador parece estar um pouco abismado com esse fato, e ele vai levar isso ao enésimo grau, e ele vai tentar provar, de alguma forma, que a natureza da linguagem, que a natureza de um idioma carrega ideologia, né? Que o idioma, ao longo do tempo, a gestação de um idioma, vai carregar época a época, cada época vai gestar um estágio do idioma e carregar esse estágio do idioma com a sua época, com seus preconceitos, suas crenças, seus ideais, enfim, o que há naquele momento, e a linguagem vai ser carregada disso. Então, esse capítulo é difícil porque eles passam numa maternidade, ele tem muita gritaria, gente entrando e saindo, porta abrindo e fechando, gente passando no corredor. Isso é descrito de forma muito intensa e meio atabalhoada, porque ele tem um clima meio de hospital mesmo, e ele vai... Enfim, é uma maternidade, né, onde as crianças nascem. Você está acompanhando o nascimento de uma criança que você ficou sabendo ali atrás que aquela mãe está há 3 dias ali em trabalho de parto, né, um parto difícil, um parto doloroso. O bebê vai nascer agora, finalmente. E ele vai pegar a gestação dessa criança, né, os 9 meses de gestação dessa criança, e cada etapa dessa gestação vai ser encaixada numa etapa do desenvolvimento da língua inglesa. A língua inglesa, não dá para fazer a história toda, que eu dou um outro curso que tem essa parte toda, mas a língua inglesa tem uma história muito específica, porque ela não é o que é hoje em dia, a nossa espécie de latim atual, à toa, assim, não é por causa do imperialismo norte-americano que as pessoas falam inglês. O inglês é uma língua que teve uma gestação muito
muito particular e que permitiu a ela uma espécie de capacidade de absorver, transformar e evoluir de dezenas e dezenas e dezenas de idiomas, né? Então, o que ele vai fazer é colocar essas etapas cronologicamente, né? Ele vai começar lá numa espécie de latim mastigado, assim, né? Os romanos foram chutados para fora da Inglaterra, né? Quando ruiu o Império Romano, ali em 410, mais ou menos, e o latim se foi e entrou o anglo-saxão. Então ele vai começar com uma espécie de resquício desse latim meio vulgar dos romanos, que não se fixou na ilha, né? Ao contrário do que aconteceu com o português, que os nossos bárbaros chegaram lá e gostaram, falaram, tá, é melhor do que o que a gente está falando. Os bárbaros deles limparam a ilha e começaram uma outra coisa, que não absorveu praticamente nada do que já tinha lá. Ele vai passar por Middle English, né, que é o inglês, enfim, depois da invasão entre o século VIII e o século XV, mais ou menos, vai passar por prosa medieval, vai entrar em discurso elisabetano, vai imitar o Daniel Defoe, vai imitar o Lawrence Sterne, vai imitar o Edward Gibbons, né, que tem Lawrence Sterne é o Tristram Shandy, né, maravilhoso, quem não leu, faz muito sentido, inclusive, junto com Ulisses, né, ele era uma espécie, dadas todas as diferenças, uma espécie de Ulisses de sua época, né, ele brincava com convenções do romance burguês, tem um capítulo do livro que esse capítulo é muito bom e infelizmente ele é melhor do que todos os capítulos desse livro e por isso eu não vou reproduzi-lo para não cair o nível do livro em termos gerais. Então ele tem uma espécie já de consciência de que é uma narração, e isso faz muito sentido para o Joyce. Ele vai entrar numa linguagem meio gótica, ele vai passar por Charles Lamb, né, os irmãos Lamb, na verdade, que eram dois irmãos que faziam versões meio pastorais, meio amenizadas das peças do Shakespeare, que é como toda criança americana até hoje lê Shakespeare na escola, tem o primeiro contato ainda com as versões dos irmãos Lamb. Ele vai passar por Thomas de Quincey, né, por comedor de ópio, ele vai passar por naturalismo, ele vai chegar no Dickens e aí ele vai explodir em gírias e fala atual, né, atual do momento até o ponto em que o livro está. Isso em si já torna a leitura um pouco difícil, porque as cenas são as mesmas, né? A ação do capítulo, como eu disse, pouca coisa está acontecendo. Aqui o Bloom vai chegar, ele vai conversar um pouco com a enfermeira que está cuidando do caso, eles vão ter um diálogo meio rápido, vai aparecer um estudante, vai ver o Bloom, o Bloom vai ter... perdão demais. O Bloom prestou um dinheiro, eu acho, para esse sujeito vai convidá-lo para beber, eles vão beber pela primeira vez, ele vai estar num lugar com o Stephen está lá bebendo, com os estudantes, eles estão esperando o Buck Mulligan, com ideias de voltarem ao bar onde o Bloom teve o evento lá com o cidadão. E eles vão conversar um pouco, a enfermeira vai mandar eles calarem a boca, eles vão decidir ir para o bar, eles vão ao bar, eles vão beber um pouco, vão beber absinto, que é o responsável pela dificuldade do capítulo seguinte, e vão decidir, quando o bar fecha, ir para a zona. Alguns vão desertar, o Stephen vai junto com um outro amigo, que o Bloom já está meio desconfiado, que não é exatamente a melhor pessoa do mundo, e o Bloom vai meio persegui-los até o puteiro onde eles vão depois. Então, não são exatamente eventos longos e nem cenas complicadas ou importantes. Assim, coisas importantes... Desculpa, deixa eu só organizar para não esquecer nada. Coisas importantes vão acontecer, né? Uma das pessoas sentadas nessa mesa é o Bannon. O Bannon é o cara que está dando aulas de fotografia para a filha do Bloom. E ele vai demorar muito a perceber que o Bloom é o pai da menina. E eles vão entrar em uma conversa sobre contraceptivo, né, camisinhas, métodos de não engravidar. E vão falar de camisinha e tal, e o Bloom vai dar uma espécie de dica para o Bannon, que o Bannon vai mencionar uma espécie de namorada que ele tem e tal, para ele não engravidar a menina. Quer dizer,
o Bloom vai fornecer um pouco a chave, né, para o cara transar com a filha dele. No momento em que o cara percebe que é o pai da menina, tem uma conversa meio, e a sua filha Millie, ele desaparece e some eles já estão no bar quando isso acontece. Mas também tem outra coisa acontecendo, né? Os caras são muito grosseirões, os médicos, o Buck Mulligan vai aparecer de forma horrível, como sempre. Tá lá o Steven tentando falar alguma coisa e ser visto, e o Mulligan vai tomar todas as atenções para ele, fazer piadas de baixo calão, enfim, vai acontecer tudo aquilo, mas a cabeça do Steven e do Bloom, as cabeças deles estão em outro lugar, né? O Steven está tentando fazer considerações religiosas, está tentando pensar a sério sobre o que eles estão falando, sobre concepção, nascimento, religião. Ele vai estar com a cabeça Steven. O Bloom vai estar achando tudo um horror, as pessoas vulgares, e vai estar lá tendo aqueles pensamentos práticos maravilhosos dele, né? Mais para frente, a gente vai ver que uma das grandes ideias dele foi tentar coletar o excesso de leite materno da Molly para misturar com chá. Assim, ele vai estar tendo esse tipo de ideia, que é o que ele faz o dia inteiro no livro. Mas o Bloom vai ter duas coisas. Ele primeiro vai ficar evidente o sentimento paternal dele para o Steven. Ele vai começar achando que o Steven está desperdiçando a vida dele, ele vai dar dicas para ele não ficar com essas pessoas que não são bons amigos. O Steven está ficando progressivamente bêbado, ele vai começar a ficar progressivamente mais alerta ao redor dele para tentar protegê-lo de alguma coisa. Uma hora vai estourar um trovão e o Steven vai ficar apavorado. O Joyce tem um nome, é bonito até o nome dessa fobia, fobia de trovão, que o Joyce tinha. O Joyce tinha fobia de trovão e fobia de cachorro. Vai ter um trovão, o Daedalus vai ficar assustado e o Bloom vai, bem à maneira dele, falar, não, imagine, isso é apenas a eletricidade, vai dar uma explicação científica correta, vai tentar impressionar o menino. Então, o capítulo ele serve para duas coisas. Ele serve, para mostrar essa proximidade deles, e o outro é para... desculpa, só para eu ver se não esqueci nada. Não, é a mesma coisa. E o outro é para mostrar que cada episódio dentro desse capítulo, ao ser narrado num estilo, vai ter um peso determinado por aquele estilo. Então, por exemplo, quando nascer a criança, né, uma hora a enfermeira vai entrar e falar, nasceu. E o Bloom vai falar, olha, eu não vou poder falar com ela, mas manda uma nota positiva, ela diga uma palavra carinhosa por mim. Quando for descrever a Mina Porfoy com o filho, que é um menino, vai ser contado de uma maneira meio dickensiana, assim, vai ser uma espécie de narrativa muito humanista e acolhedora. O Dickens tinha um olhar muito caloroso com as populações, com os pobres e com os necessitados, então vai ser narrado de forma muito gentil e natural essas coisas. Quando vai estar falando de dois bêbados, vai estar imitando o Daniel Dafoe, sendo cínico e crítico à sociedade. Então, cada cena vai pegar uma espécie de mote daquela cena e o discurso vai inflar aquilo para mostrar a carga que a língua é capaz de colocar na descrição de alguma coisa. É ruim porque não fica explicando, olha, aqui vai entrar prosa medieval, aqui vai entrar Lawrence Sterne, é tudo meio embolado, é tudo meio... mas é engraçado, assim, quem estiver achando difícil, principalmente no começo, que ele tem uma entrada meio brusca nessas coisas, vale a pena avançar, porque tem, tem uma hora que o Bloom entrando na sala é narrado meio como uma novela de cavalaria, aquelas coisas, foi de maravilha, que ele adentrou e não sei o quê, tem uma coisa meio de hagiografia, né, também, de vida de santo. Quando eles forem falar de questões políticas e religiosas ligadas à camisinha e a outros métodos menos ortodoxos, vai aparecer a descrição da queda do Império de Roma, sabe, do Império Romano pelo Gibbon, vai ser uma coisa narrada de forma muito épica e eloquente, tudo vai carregar
o discurso de cada um desses episódios de significados trazidos pela linguagem, né? No limite, é uma espécie de exagero, né, do que aconteceu com o livro até agora. O livro foi caminhando para isso. O livro foi, sei lá, ele primeiro ele tentava de forma sutis, assim como a operação toda foi sutil, né? No Dublinenses lá atrás era o livro começar com personagens mais novos e ir até a velhice. No Retrato do Artista era cada capítulo, cada episódio ser contado uma espécie de limite de linguagem que o narrador teria na idade que ele tem no episódio. Então o narrador começa também a escorregar, né, para o que está sendo contado. E agora isso vai ser, enfim, o que acontece agora é isso ser evidenciado, isso ser tornado quase didaticamente, né? A ordem é a ordem que aconteceu mesmo a história da língua inglesa. São os melhores exemplos de cada um desses períodos são levados. Quando chega no elizabetano, imita Shakespeare. Enfim, é sempre... E também é bom para quem gosta de língua, assim, para quem tá... Muita gente falou que ia ler em inglês e português. Essa é a melhor hora para fazer isso, porque em inglês é muito clínico, assim, o jeito de criar esses exageros, tal. Quando você entra no ritmo, fica muito claro o que está acontecendo. E agora o próximo capítulo, que é o capítulo mais longo do livro, esse narrador não vai mais dar conta disso, né? O narrador parece que, ao longo do livro, e agora com esse exagero do último capítulo, do Gado ao Sol, ele parece ter exaurido as suas possibilidades e capacidades de narrar as coisas, né? de ter uma interferência narrativa. Ele não vai mais ter frases descrevendo coisas. O capítulo inteiro é contado, portanto, como uma peça de teatro, com descrições de cena, personagens e diálogos. Descrições bem curtas, fulano entra vestido de Shakespeare, aparece, não sei o que, quem está falando, e um diálogo. Como se o narrador não conseguisse mais participar do livro, como se o narrador estivesse abrindo mão de dizer o que está acontecendo. Isso vai acontecer por uma razão simples. O livro vai começar a ficar meio bêbado agora. Eles estão bebendo absinto. E o narrador vai perder um pouco a mão de como conduzir a história. E mais que isso, o livro vai começar a pensar sobre o próprio livro. Então, assim, vou deixar isso bem claro, porque esse capítulo realmente é um saco se não tem esse jeito de entrar nele, né? O capítulo acontece, eles vão entrar numa zona, quer dizer, primeiro o Bloom vai comer um negócio na rua, vai passar num açougue, comer um negócio de porco na rua, né? O comedor de entranhas que ele vem sendo no livro todo. Aí ele vai ter um diálogo com uma puta na frente do lugar. Ela vai dar a entender que o Stephen é uma mulher que ele conhece, que o Stephen e o amigo estão lá dentro, vai roubar a batata da sorte dele, que está no bolso de trás. Ele vai entrar em pavor e pânico total e absoluto por causa disso. Eles vão... O Bloom vai entrar, vai ver que o Dédalus está bêbado, está meio distribuindo dinheiro, não sei o quê. Eles vão cantar um pouco. O Dédalus vai brincar com como é que chama? O pau de freixo dele, né? Com a bengala, vai quebrar como é que chama isso? Lustre? Eu não esqueci o nome, fugiu a palavra. Vai dar uma briga, vão ameaçar chamar a polícia. Do lado de fora, eles vão sair correndo. Eles vão encontrar um grupo de pessoas, entre os quais está o cidadão. Eles não vão gostar de algo que o Stephen vai dizer sobre religião e Irlanda, né? Ele vai dizer alguma coisa como: quero me livrar desses mestres. Ele vai falar mal da Irlanda e da religião, do catolicismo. Vai ter uma altercação, vai ter uma briga, a polícia vai chegar, o Bloom vai intervir, vai
pedir para uma pessoa que está ali perto falar com a polícia, falar que aquele menino é filho do Simon Dedalus e deixar disso, e vai ajudar o Dedalus com o dinheiro. Vai recolher o dinheiro do Dedalus que uma hora cai no chão, vai não deixar que ele pague tudo, vai pagar uma parte da conta, vai devolver o dinheiro, vai pagar o prejuízo dele, e eles vão embora. Isso tudo que eu disse é contado em 300 e tantas páginas. Da forma mais delirante possível. Pelo seguinte, por exemplo, entre uma cena e outra, e agora eu realmente tenho que colar porque são 300 páginas. A primeira coisa que vai acontecer é que ele vai ter um pensamento sobre a Molly, sobre alguma coisa, e de repente o Bloom vai estar num tribunal sendo julgado. Ele está sendo julgado primeiro porque ele é corno, depois porque ele é anarquista, depois porque ele é um falsificador, depois porque ele é bígamo, depois porque ele é lúbrico. E todo mundo vai aparecer, o morto, né, o Paddy Dignam, no dia vai aparecer na forma de um cachorrinho, o diretor do jornal vai aparecer, uma antiga empregada da casa do Sr. Bloom vai dizer que um dia ele ofereceu sexo para ela, e não sei o que, pediu para ela transar com ele, e o Bloom vai ter esse delírio de vergonha, esse delírio sempre meio sexual, meio de culpa. Só que essa cena, que dura 30 páginas, ela acontece, vamos dizer, entre deixar cair um objeto no chão e pegar esse objeto. E essa cena não interfere, não afeta ele. Essa cena não aconteceu com ele. Não é que ele, de repente, porque ele está bêbado de absinto, até porque ele está na cena no Gado ao Sol, alguém serve cerveja para ele, ele põe a cerveja no copo de outra pessoa. Ele está tentando se manter sóbrio para poder cuidar do Dédalus. Então,